Terceira parte de Ritas Brasil com Rabino Shmuel, Tânia, dia 10 de Shvat, final do capítulo 22. Explicamos ontem que existe a dádiva divina digna de ser dada, para quem é digno de viver e existir, para quem cumpre sua missão. E existe a maneira de Deus dar vida para seres que não merecem a vida própria, para situações que não são dignas de ser vividas. Digamos assim, a vida de um carrasco. Melhor que não tivesse criminoso e não precisaria ter carrasco. A existência dele é uma existência forçada. Para poder ter um sistema de justiça, precisamos ter um carrasco. Mas tomara que não precisaria ter. Isso é chamado energia ou vitalidade fornecida do aspecto traseiro, do aspecto cadente de desejo verdadeiro, do aspecto forçado, digamos assim. E segue aqui. Eis que a vontade divina, aquela carinhosa que deseja dar vida ao ser, é a fonte vital de todos os mundos. Todos os mundos existem pela razão que Deus quis que justifique sua existência. Os mundos existem por alguma justificativa desejada perante Deus. Quem cumpre ela é querido e recebe do aspecto de rosto sorridente divino. Agora, quando você enxerga a Sitra Achra, o lado oposto a Deus, os seres que se opõem a reconhecer a grandeza de Deus e a nossa dívida com Ele, não paira neles a energia da categoria de rosto sorridente. Mesmo aquilo que Deus lhes concede do aspecto costas traseiro, de forma aparentemente desgostosa, não penetra sua consciência. Se penetrar sua consciência, ele seria consciente. Não penetra sua consciência, é o fornecedor dessa dádiva. De certa maneira, a consciência daquele ser está dormente. Deus lhe força a viver e a existir, mas não penetra sua consciência quem é seu Criador. Ele nem reconhece que é criatura, de certa maneira. Isso aqui chamamos aqui de um aspecto de que a vitalidade divina não penetra no íntimo dele, sim age de forma colateral, de forma externa. Isso aqui é a maneira de dizer que ele é forçado a existir sem gostar do que, sem sentir as causas. Penetração aqui significa sempre penetrar a consciência. E o grau de makif, envolvente, o efeito colateral externo, significa imposição. Não penetra a tua consciência, mas te impõe viver no meio ambiente, estar naquele meio ambiente que você está. Por causa disso, a impureza, as energias da impureza, as energias opostas à submissão a Deus, são o ambiente da morte, o ambiente da imperfeição, denominada impureza. É a imperfeição da consciência distorcida, doente. Então é o lugar da morte e da doença, digamos assim. Que Deus nos proteja, diz o Rebbe, de ter nenhum tipo de contato com isso. Por que aquilo é morte e doença? Porque a pouca energia e a vida que permite a aparência daquele ser, que, como explicamos antes, a pouca vitalidade que vem para lá de maneira desgostosa é uma energia que vem do divino. E como ela não pode manifestar nada do divino, nada de sua origem, nada de sua linguagem original, ela está completamente clausurada ali, presa num beco sem saída, está num exílio. Isso aqui é chamado Galota Shekhinah, o exílio da presença divina. Deus está, se tem vida ali, Deus está ali. Ele pode se manifestar, ali ele não está se manifestando.
como se estivesse forçado a não se manifestar em nada, e está se transformando em seres completamente opostos à verdadeira existência. E por isso aquilo é chamado Elohim Acherim, outros deuses. Quer dizer, se torna numa experiência que esqueceu tanto que a criatura, que existe um Criador a quem ela deve sua existência, que ela se convence que sua existência própria é absoluta. Por um lado, ela sabe que é passageira, sabe que ela tem começo e tem fim e tem poderes limitados, e ao mesmo tempo se autodenomina absoluta. Isso é idolatria mesmo. É uma adoração alheia à verdade. Uma negação da onipresença do Rei de todos os reis, que é o Santo Bendito seja nosso Deus. Como pode ser que uma vida divina, uma coisa que vive a partir do divino, chega e alega ela ser a criadora do universo, ou ela ter poderes independentes de nada? A questão da independência é muito importante. Um ser pode dizer que ele tem escolha, livre-arbítrio. Isso é uma coisa. Deus pode conceder livre-arbítrio a alguém sem que aquilo lá deixe de ser criatura. Mas no momento que alguém diz eu sou independente para existir, então ele se diz um ser absoluto. E isso é completamente ilógico, visto que ele é limitado, depende do tempo e do espaço, de diversos fatores de meio ambiente. Como podia alguém chegar e dizer que uma estrela é uma existência independente, se ela é algo limitado no espaço e no tempo e certamente em outros fatores externos que nós desconhecemos? Ou qualquer outro ídolo, qualquer outra coisa que tenha limites. Por exemplo, se ela é composta de partes, então elas precisam estar numa certa harmonia, numa certa moderação. Então ele depende de um moderador externo. Por isso nós fazemos questão de dizer que Deus é um, no sentido de não ser dividido de componentes. Nós vemos uma faceta por vez, por incapacidade de ver todas ao mesmo tempo. Mas em Deus é uma unicidade completa. O Maimônides fala, não é um que dá para contar depois dele 2 e 3, é aquele um que inclui todos os números ou existências possíveis e imagináveis. E não existe existência além dele. E a característica que nos realmente foge da capacidade é que ele existe de maneira independente. Não depende de nada para existir. Chega um ídolo e diz que ele não depende de nada para existir. Por isso ele vai fazer o que ele deseja. Se você quer manipular o universo, ali está o poder de manipular, assim diz o pagão. Isso é negação completa de que só tem uma fonte de controle. E essa fonte é completamente abstrata. Bom, então voltando aqui. Como é que alguém pode chegar a falar esse erro aqui? Já que a vitalidade divina que criou aquele ser está no exílio, está no escurecimento total. Então, ele é completamente inconsciente do seu Criador. Consequentemente, não se anula em nada em relação a Deus. Aquele setor de Deus de iluminar criaturas não age nada naquele ser. Consequentemente, ele não se anula e não se liga, não se comunica com o seu Criador. Justamente o contrário. Busca-se enaltecer, que nem uma águia, em termos de altura, a ave que voa mais alto, busca ser mais alto que todos os outros e dizer, que nem disse o faraó, o que nem disse Nabucodonosor, reis orgulhosos que estavam se achando imperadores do universo ao ponto de achar que deles tudo depende. E eles diziam, eu existo. E além de mim, nada mais. Ou seja, eles chegavam a alegar que tudo deriva deles, que todo o universo da volta deles é um reflexo da existência deles próprios. É um egocentrismo agudo. Um egocentrismo, um narcisismo, um amor próprio ridículo e absurdo. Mas ele existe. Quer dizer, a idolatria, a energia vital dessas pessoas levou à megalomania.
extrema. Como disse o faraó também, a mim pertence o rio Nilo, e eu criei a mim mesmo. Quer dizer, ele dizia que ele existe sozinho. E achava que ele poderia, apesar de ser um ser limitado, achava que ele poderia fazer o que bem quisesse e manipular a realidade como bem quisesse, como bem entendesse. Por isso falaram os sábios que o orgulho, a pessoa se orgulhar, procurar se engrandecer, é comparado com idolatria mesmo. Porque a raiz, o tronco sobre o qual se baseia a idolatria, o alicerce da idolatria, é o ser se considerar algo separado, algo independente da expansão do Criador. Falamos que em relação a Deus é Or Ein Sof, luz. O que tem na luz? Se não tem nenhum obstáculo entre eu e minha fonte luminosa, eu existo. Se tem obstáculo, eu não existo. Então o ser que está iluminado por Deus, ele sabe que logo que não for, que tiver obstáculo entre ele e Deus, ele não existe. Que nem um raio de luz. A impureza não vive a partir de luz. Digamos assim, ela vive a partir de uma situação forçada, que não lhe concede essa consciência de que o desligamento do Criador equivale à morte. Uma vida indigna de ser vivida, uma doença, um sofrimento, uma lacuna, uma imperfeição. E pelo contrário, chega a amar a imperfeição própria e chega a dizer que aquele ser imperfeito e passageiro é tudo, e que todo o universo é só uma imperfeição toda. Na verdade é isso. Se você faz parte de Deus, então o universo é perfeito. Porque no fundo, o universo é autossuficiente, autoexistente. Não o nosso universo, o todo, que é Deus. Não o universo físico. Isso não é isso é pouco para dizer que é Deus, muito pouco. Estou me referindo à totalidade das existências. Estão baseadas na existência primordial, que existe sozinha. Isso que é Deus. Agora, o ser passageiro e limitado dizer que com todos os defeitos dele, ele é independente para existir e absoluto, e ele é o ser principal e central e todos dele dependem, então o universo é completamente defeituoso. Voltando aqui, o sábio falou então que o orgulho é comparado com a idolatria, porque a fonte da idolatria é o ser se engrandecer como algo separado de Deus. E assim começou a idolatria, não por negar que existe o Criador. A idolatria começou com os seres começando a se engrandecer, começando a engrandecer o seu ponto de vista sobre o universo. Começou com pessoas achando que os poderes da natureza são representantes de Deus e devemos adorar os poderes da natureza, ou as estrelas, ou aqueles que nos fornecem a última instância de vida, os visíveis garçons que Deus colocou para nós servir. Eles denominaram deuses. Não que negaram o Criador, falaram assim, tem um Deus dos deuses. Eles não eram tão bobos ainda, concluíram que eles também são dependentes para existir, mas consideraram que a eles deve ser atribuída uma honra. Se Deus engrandeceu aqueles seres e colocou uns em cima dos outros, se nós precisamos do garçom para se servir, sinal que Deus quer que nós respeitemos o garçom. Esse foi o erro primordial da idolatria, que desconhecia que diante de Deus pouco importa o tamanho, pouco importa a posição de um ser em relação ao outro. Toda essa relatividade, que um é maior do que o outro, que um é anterior ao outro, que um depende do outro, é somente do nosso ponto de vista. Perante Deus, tudo é completamente nulo. E só tem valor aquilo que serve a Deus. Esse que tem razão própria de existir. Vive uma vida digna de ser vivida. E se uma estrela, um poder natural, não fará sua missão, ele perde a razão de existir. Então é óbvio que ele vai fazer a sua função. Ele é só uma ferramenta na mão de Deus. E Deus deixa ele consciente de que tem que fazer sua missão. Por isso, é óbvio que ele faz praticamente automático.
e não tem nada o que adorar ele por causa de fazer o dever dele. Ele faz seu dever, não temos o que adorar. Os antigos começaram a criar uma paixão em relação aos seres que nos servem. Por que isso começou? Porque eles achavam eles mesmos algo importante. Então a visão deles do universo passou a ser importante. As paixões deles em relação aos poderes da natureza passou a engrandecer a si mesmos, passou a engrandecer aqueles poderes. E com isso eles se separaram da santidade do Santo Bendito seja, que cria o universo, o espaço e o tempo. Deixaram de estar nulos a ele. Porque Deus só fornece consciência da sua grandeza, só fornece sensação de raio de luz dependente da fonte luminosa para aquele que busca se anular a ele, que busca se relacionar com a sua essência maior. E eles buscaram se relacionar com os camadas mais superficiais e não lidar com o próprio Criador, com sua total grandeza e existência absoluta. Queriam lidar com seres mais próximos a nós, mais parecidos. Estava engrandecendo a sensação de criatura e diminuindo a experiência de Criador e de relacionamento com o Criador. E dali foram decaindo. Começou errando com orgulho próprio, depois foi engrandecendo os seres, concedendo honrarias a seres criados, ao ponto de chegar a alegar aquela coisa banal, dizendo que aquele ser criado é independente, que já é uma coisa completamente banal. De onde começou essa tolice? A partir do orgulho próprio. E por isso usou a chamada impureza do universal, montanhas divididas. Cada um se coloca num cume de uma montanha e se acha o mais alto e mais importante e não consegue tolerar os outros. O outro só existe como parte dele. Só existe quando ele tem interesse. Ele começa a conceder razões de existência para os demais. E se alguém não se enquadra na escala de valores dessa pessoa orgulhosa, desse ser, ele nega a existência do outro. Não consegue se unir. Faz parte do defeito deles. Não consegue harmonizar o universo. Deus impôs esse universo que temos aqui. Logo que alguém começa a impor sua escala de valores, ele não consegue harmonizar o universo que não foi ele que criou. O universo só se harmoniza de acordo do ponto de vista do seu criador verdadeiro. Agora, os criadores fictícios, digamos assim, não enxergam a harmonia. Sempre haverá alguma coisa que eles vão querer eliminar. Ainda mais que vai agredir sua supremacia, sua soberania ilusória. De qualquer maneira, esses seres, ou essas pessoas, que nem Faraó e Nabucodonosor, negavam a unicidade completa, a onipresença de Deus. Que tudo diante dele está nulo, tudo está incluso nele. Tudo faz parte dele, da sua vontade, que se transforma na vida de todos, que transforma a todos numa experiência de vida existente, uma experiência de criatura real. Se não fosse ele, nós não teria quem experimentaria o que experimentamos. Por isso, jamais é possível se engrandecer. Apenas cumprir o nosso papel de acordo com a Torá. Até aqui a porção do Tânia do dia 10 de Shvat, que é um dia importante, o dia onde o nosso Rebbe assumiu a liderança, que significa o posto do líder do povo judeu, que ensina a Torá às multidões, que ajuda os demais judeus a enxergar Deus de um ponto de vista onde se vê ele com o rosto sorridente, ajudar os judeus a estar, os judeus e Benor também, todo mundo deve cuidar de todas as pessoas, cada um se colocar no lugar onde a harmonia do Criador desejou que ele ficasse. A pessoa chegando naquele ponto é desejável perante o Criador, ele faz parte da perfeição do universo e recebe sua vida no aspecto de rosto sorridente. E por isso vive uma vida digna de ser vivida. Vida cheia de conteúdo e cheia de valor. Shavuot Tov para todos.